Bom dia de sucesso, bom dia de alegria, bom dia de vitória. Hoje a gente está com a luz um pouco mais escura aqui, mas queremos te dar o bom dia de alegria, bom dia de sucesso para você que todos os dias quer começar com uma nova energia, uma nova transformação na sua vida. Hoje nós queremos convidar o pastor Gessé para trazer aqui uma reflexão para nós a respeito da importância do conhecimento, né? Muitas pessoas acham que a gente tem que buscar a espiritualidade, temos que buscar estar cada vez mais em alta frequência, mas para a gente manter a alta frequência é necessário conhecimento. O conhecimento é muito importante. O conhecimento vai trazer embasamento para a gente manter a alta frequência. Então, nada mais. Não adianta fazer práticas espirituais, não adianta fazer muitos hábitos, né, que te levem a uma alta frequência, mas se você não tem aquele conhecimento que vai te dar uma base emocional para você se manter na alta frequência. Por isso, esse tema hoje, que é a importância do conhecimento quando a gente busca a espiritualidade, né? Então acredito que daqui a pouquinho o Gessé vai aparecer para nós, para a gente dar encaminhamento a esse tema tão especial que é a busca do autoconhecimento, da inteligência, não somente espiritual, né? Busca espiritual, mas desenvolver a capacidade de inteligência em todos, em desenvolvimento de memória, desenvolvimento de livros, isso é muito importante. Muitas pessoas elas não têm o hábito de ler. Vocês já perceberam que a leitura ela não é uma cultura muitas vezes no Brasil, né? De cultura, de leitura, de ter um livro, de comprar livros. A gente percebe que a gente investe dinheiro em tantas coisas, né? Talvez, a gente vê muitas pessoas investindo, às vezes, num jantar, num almoço, um valor assim de 100, 200 reais, né? Uma família gasta no almoço. E quantos livros daria para comprar com 200 reais, né? Com 100 reais? Uma pizza, né? Que a gente às vezes investe, todo mundo come, gasta cento e poucos reais com coca, pizza, mas é aquele livro que pode mudar a sua vida, né? Ou aquele curso que pode mudar toda a sua vida. Esses dias eu ofereci a oportunidade de fazer um treinamento, né, que eu quero muito fazer. Convidei algumas pessoas para fazer. E é incrível que as pessoas falam assim, mas isso é muito caro fazer esse curso. Eu não vou fazer esse curso, é muito caro. Meu Deus, alguns dias só, 10 mil reais, 20 mil reais, como que pode? 8 dias de treinamento, 10 mil reais. Olha que interessante, né? O conhecimento que vai mudar a vida não tem preço. O conhecimento que vai mudar a vida não tem preço. Não tem dinheiro no mundo, não tem milhões no mundo que pague o alto investimento em si mesmo. Então, umas pessoas têm um seminário lá, final de semana, um seminário incrível. Final de semana, quanto que tá esse seminário? R$ 1.000. Mas, poxa vida, R$ 1.000? Mas R$ 1.000 eu ganho no mês. Como que eu vou gastar em um final de semana? Mas aquele final de semana vai mudar toda a sua vida. Vai repaginar toda a sua vida. Isso é o poder do conhecimento. Isso é o poder de você investir em você mesmo. Vale a pena. Todo o dinheiro que você investe no seu conhecimento é para a sua vida inteira. Isso é o poder do conhecimento. Isso é o poder de investir em você. O quanto que você consegue investir em você todo mês? O quanto você separa todo mês
para investir em você mesmo. Vamos ver se a gente encontra isso. Estamos convidando aqui o José. O quanto que você quer investir em você mesmo. Não importa o tempo que passe, o maior investimento é em você mesmo. Então esse é o nosso foco hoje da live, em analisarmos a importância do estudo. Quantas pessoas cristãs que passam a vida toda na igreja? Quantas pessoas que passam a vida toda na igreja e nunca leram a Bíblia inteira? Quantas pessoas que passam a vida toda na igreja e nunca leram um livro para se aprofundar em algo da palavra de Deus, né? E isso é lamentável, isso é triste, né? Por isso que é tão importante a reflexão. Isso. Está entrando, José? Tudo bem? E aí, bom dia. Bom dia, na paz, tudo bem? Bom dia. Então, José, que bom que você entrou, a sua presença nos ilumina hoje, nessa manhã. Pastor, a gente está hoje com um tema muito importante, muito interessante, que pode ser um despertar na vida de muitas pessoas hoje, né? E a gente já vai começar a aproveitar o seu tempo, pastor, e eu quero te perguntar, Sim. pastor, qual é a importância do estudo numa vida cristã, numa vida religiosa? Qual a importância? Abre nossa mente, desperta nossa consciência para a importância disso, pastor. Olha, o estudo na vida cristã, né, ele é de suma importância, né? Um dia me perguntaram para Lutero o que era mais importante, a oração ou o estudo? E aí Lutero respondeu, olha para um passarinho, né? Agora imagine ele voando só com uma asa. E aí você vai descobrir a importância. Então, o estudo, ele faz parte, né, dessas asas, né, do crente, né, do cristão, ou enfim, de uma vida religiosa, né, que a pessoa se dedique. É preciso haver um aprofundar das raízes, né. O estudo, ele aprofunda as raízes, né, para uma vida equilibrada. Então, quem busca ter uma vida equilibrada. E uma pessoa que quer, assim, a partir de hoje, eu quero começar a ler mais a Bíblia, quero ler mais livros, mas por onde começo? Que parte da Bíblia que eu começo? É por Novo Testamento, Antigo Testamento? Qual que é os passos para você desenvolver esse hábito? Eu indico os Salmos, eu sempre indico os Salmos. Inicia pelos Salmos. Os Salmos é uma leitura leve, né, de fácil compreensão, é uma leitura devocional. Você lendo os Salmos, você já vai ter uma respiração melhor na alma, né? Você vai conseguir ter uma leveza, vai conseguir ter um acesso espiritual melhor. Depois, partiria para o Novo Testamento, né? Conheceria a história de Jesus, os feitos de Jesus, a salvação que há em Jesus. Então, Salmos, Evangelhos, e aí sim, depois eu iria para Paulo, né? Conheceria Paulo, conheceria a sua teologia, porque aí em Paulo a gente já começa a aprofundar, né, nessa questão teológica. E aí sim, depois eu poderia trabalhar aí o Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento ele é uma literatura que deve ser lida depois do Novo Testamento. Depois você tem um conhecimento no Novo Testamento, aí sim você deve aprofundar no Antigo Testamento. Porque para você olhar para o Antigo Testamento e ter compreensão, você tem que compreender o Antigo Testamento olhando através do Novo. Porque se você se concentra no Antigo Testamento sem conhecer o Novo Testamento, você acaba não entendendo, né? Não entendendo os ritos, você não vai entender o porquê de tantos ritos, o porquê de toda aquela questão dos sacrifícios. Então, tudo isso, se você compreende à luz do Evangelho, à luz de Cristo, e Cristo como cumprimento daquilo que está escrito no Antigo Testamento,
você vai olhar pelo prisma de Cristo, né, pela ótica, ou através de Cristo, para o Antigo Testamento. Então, recapitulando, Salmos, Evangelhos, e aí cartas, ali, a teologia de Paulo, depois o Antigo Testamento. Né, o Antigo Testamento. Eu recomendaria ainda, e ainda eu faria uma recomendação, uma ressalva, para você deixar, por exemplo, o livro de Apocalipse, você deixar por último. Então, você fazer, no Novo Testamento, você estudar ali a parte de Paulo, né, toda aquela questão, Evangelhos, Paulo, né, as cartas, e aí você fazer porque o Apocalipse ele deve ser compreendido também à luz do Antigo Testamento. Então, para você entender o Apocalipse, você precisa entender os profetas, especialmente Daniel, Joel. Você precisa entender aqueles livros proféticos ali para depois compreender o Antigo Testamento. Compreender o Apocalipse, melhor dizendo. Muitas pessoas elas falam assim, olha, eu leio, mas eu não entendo nada. Será que é interessante a pessoa adquirir uma nova versão na linguagem de hoje? Com certeza. A linguagem que nós temos disponível, que a maioria das pessoas utilizam, por exemplo, a linguagem de Almeida, ela é uma linguagem ótima, mas ela é ótima para quem já tem um conhecimento, para quem já tem um entendimento, porque ela tem ali, ela tem 9.000 verbetes, né, de tradução. Então, a Bíblia, no original, ela vai ter 12.000. Quando se traduziu para o Almeida, 9.000 verbetes. Então, para quem quer estudar, é um ótimo Bíblia. Agora, para aquela pessoa que está começando, que ela não entende o que está escrito, eu indicaria a linguagem de hoje, indicaria a nova versão transformadora, indicaria uma versão atual. Hoje tem outras, tem a Mensagem, Bíblia Viva. Então, tem algumas versões aí que são... para quem está iniciando uma leitura, para quem quer uma leitura devocional, é de suma importância adquirir uma versão aí que é barata. Hoje você encontra versões assim, com valores não tão agressivos, né? Versões assim, acessível para você ter um conhecimento. Porque muitas vezes muitas pessoas acabam tendo em casa aquela Bíblia que está lá empoeirada na estante lá, mas se vai olhar, é uma versão Almeida já, de repente, lá dos anos 80, ou com uma linguagem lá dos anos 1900 ainda, né? Porque a linguagem do Almeida ela é bem diferente da nossa linguagem atual. Então, é de suma importância comprar uma linguagem de hoje. Né? Vamos usar a expressão linguagem de hoje. Tem outras, mas vamos usar essa expressão, né? Linguagem de hoje. Então, é preciso adquirir, né? Preciso adquirir aí. E é uma ferramenta essencial, né? Essencial, porque uma leitura de um texto, com uma compreensão de um texto, toda a Bíblia se pagou, né? Todo o valor se pagou. E essa visão, pastor, que só o pastor, os obreiros, quem trabalha numa obra, que tem que estudar, que tem que entender, eu só vou lá, eu já tenho tudo pronto, né? Por que eu vou ficar estudando em casa? Se eu vou lá na igreja, eu já tenho tudo mastigadinho para mim, né? Então, é por isso que a gente colocou esse tema. Qual é a importância de não só as pessoas eclesiásticas, as pessoas da liderança religiosa, terem um conhecimento aprofundado da Bíblia, qual a importância de todos se aprofundarem? Um dos pilares da reforma foi exatamente isso. Lutero defendia, né, e os reformadores defendiam que a Bíblia deveria ser de conhecimento de todos e deveria ser disponibilizada a todos, para que todos tivessem o pleno conhecimento de Deus. E isso deve ser algo base para nós, né? Porque as pessoas às vezes acabam tendo a ideia, não, mas eu vou deixar só nos cultos, e aí eu digo sempre que é muito pouco, né? A nossa vida deve ser regrada, pautada, né? Nessa busca por conhecimento. Porque quando eu conheço a palavra, eu estou conhecendo mais de Deus e estou conhecendo mais de mim mesmo. Né? Conhecer a palavra é conhecer mais de Deus e também é conhecer mais de mim. Então, eu preciso, né, ter esse entendimento, porque não é assim não é como muitas vezes as pessoas pensam, mas eu preciso ter muitos recursos, eu preciso ter livros caros. Para começar, não precisa muito. Para começar, você tendo porque você pega, vamos supor, tem 150 salmos. Se você se dedicar em um salmo por
dia, quando você chegar no 119, talvez você não dê conta, né? De um salmo por dia. Os outros talvez você dê conta. Mas assim, você se dedicar aí, um salmo por dia, ou 10 versículos, porque o estudo da palavra, ele não é um estudo assim que você deve fazer. Eu sempre digo que o conhecimento da Bíblia não é uma cachoeira ou uma enxurrada. Muito pelo contrário. O conhecimento bíblico, ele é um conta-gotas, né? Mas ele é um conta-gotas que se transforma em um efeito cascata. Então, aquelas gotas que eu acumulei hoje estarão amanhã aqui comigo. E eu vou acumular outras gotas. E isso vai enchendo esse copo que irá transbordar e encher outros copos, outros e outros, né? Então, quem quer conhecer mais de si mesmo, deve conhecer mais da palavra. Deve conhecer mais da palavra. Nessa coisa busca... A gente vê milhares, né, de religiões, de denominações, de vertentes, de interpretação bíblica, e isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai numa igreja, fala de uma forma, uma da igreja tem uma outra visão, e como que a gente pode se prevenir e cuidar na hora de leitura da Bíblia para a gente não se perder em várias interpretações, às vezes... Porque a Bíblia exige um contexto, exige uma interpretação, mas como que uma pessoa leiga, né, que queira estudar a Bíblia, pode se imunir, né, se imunizar de não cair nessas falsas interpretações, porque são metáforas, né, são possibilidades, ainda mais o Apocalipse e outros mais, são abertos a muitas interpretações. E como que uma pessoa pode se blindar para ela não se perder nesses miríades de interpretações? Sim. Tinha um professor meu que ele falava o seguinte: toda heresia tem base bíblica. Toda heresia tem base bíblica, né? Então, e tem, como você colocou, e tem muitas correntes de interpretações na Bíblia, né? Como se prevenir disso? Como ter assim uma corrente de interpretação equilibrada? Então, você precisa buscar bons mentores, né? Bons mentores. A questão do mentor, ela é fundamental, porque o mentor, ele já vai estar num nível avançado, ele já vai ter um conhecimento aprofundado. Então, você buscar bons mentores, né? Buscar literaturas sadias para você estar fazendo essa análise, para não cair em erros doutrinários, né? Não cair em erros ou até mesmo heresias que vão colocar você em um caminho difícil, né? Porque a heresia, ela parece interessante até um ponto, mas de repente ela dá na parede, né? Ela não vai fluir para a imensidão, né? A heresia, ela vai te levar para a parede. Então, você vai chegar um momento que vai dar de cara com a parede. Então, eu indicaria o mentor, né? Ter um mentor, né? Ter alguém com conhecimento mais aprofundado, pastor da igreja, um obreiro da igreja, alguém que vá mentorear você nesse conhecimento bíblico, né? Um curso teológico, né? Um curso teológico ajuda bastante, porque aí vocês já estão... Ainda já não é mais aquela questão devocional apenas, né? Nós já estamos indo aí para um estudo mais aprofundado. Então, buscaria um curso teológico, né? Um curso teológico aí ajuda muito nessa questão. E, claro, ter um mentor, né? Ter alguém ali que vai te ajudar. Porque é um grande perigo você estudar a Bíblia sozinho, né? A Bíblia é ótima para ser estudada em grupo, ou com mais pessoas, ou tirando dúvidas, né? Porque senão... a pessoa tem aquelas convicções ali e não sai dali, né? Fica ali só com aquilo e aí daqui a pouco está com uma heresia pelo meio, porque qual é a diferença, por exemplo, o que faz uma doutrina ser uma doutrina? A doutrina, ela é doutrina a partir do momento que ela esteja permeada em toda a Bíblia. Então, toda a Bíblia, por exemplo, a salvação, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela está disposta, né? Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, nós encontramos Deus buscando salvar o homem. Então, a partir daí se formula uma doutrina. E uma heresia, ela muitas vezes tem base apenas em um texto isolado. Um texto isolado, que a pessoa interpreta daquela forma, e aí não olha o contexto, porque tem muitos textos da Bíblia, os textos da Bíblia são feitos para você interpretar de dentro daquele contexto. Então tem muitos textos que são históricos para aquele momento, que Deus deu para aquela hora. E muitos outros, você vai extrair princípios dele, né? E muitos outros vão ter um ensinamento literal.
Então é preciso você ter, né, esse cuidado, né, esse cuidado aí. O Osés, ele pergunta, né, que prática a gente pode adotar para ensinar a Bíblia para os nossos filhos, né? Porque acho que desde criança, é interessante a gente poder também tornar a Bíblia algo agradável para a criança, né? Não algo Sim. maçante, né? Como que a gente pode desenvolver isso com os nossos filhos? Olha, uma boa ferramenta são as Bíblias ilustradas, né, para crianças, né? Hoje já se tem muita literatura voltada para crianças, né? Então você ter aí uma Bíblia ilustrada com histórias, né? Para você ter aquele seu momento com os filhos, né? Porque eles podem assistir, né? Hoje existem ótimos vídeos também na internet, no YouTube, né? Tem um que eu gosto muito, né, e que eu sempre recomendo para crianças aí nas faixas dos 6 anos, de 4 anos para cima, que ele já tem uma assimilação maior, que é o Superbook, né? Então eu deixo para todos os pais aí que têm filhos pequenos, o Superbook ele tem assim, uma visão muito clara da Bíblia e muito transparente, e ele passa isso para a criança, né? Então a criança fica ali vidrada na história ali, né? E Bíblias ilustradas, né? Buscar uma Bíblia ilustrada, busca ali um desenho ali para a criança, para aquele momento, contar história, né, para a criança. Toda criança gosta de ouvir uma boa história, então é importante, de repente, o pai assimilar essa história, entender a história e repassar isso aos filhos. A tradição oral, né, da Bíblia foi escrita dessa forma, de pais que contavam história para os seus filhos, de geração em geração, e se desenvolveu essa tradição. E é algo que nós precisamos ter hoje, né? Porque muitas vezes o pai só manda o filho, vai dormir, né? Coloca lá a criança para dormir, mas não conta uma história, não tem um momento com a criança. E aquilo que é contado para a criança minutos antes de dormir, né? A criança vai assimilar durante a noite, né? O nosso cérebro, aquilo que você trabalha minutos antes de dormir, ele vai assimilar durante a noite. Então, o cérebro vai trabalhar no inconsciente, né? Então, a criança que ouve, né? Que ouve uma história do pai, aquela criança vai ter, né? Então, cuidado aí com o que você fala para os teus filhos aí minutos antes de dormir. É isso que vai nortear a noite de sono dele. Por isso você contar uma história, você fazer uma oração com ele, vai dar uma noite de paz aí para o teu filho, né? Porque muitos pais às vezes procuram, né? Ah, meu filho não consegue dormir à noite, meu filho tem pesadelos. Então, conta uma historinha para ele, faz uma oração com ele, ora por ele, né? Para ele dormir. Eu tenho certeza que vai mudar e transformar as noites de sono das crianças. Eu quero te agradecer, pastor, por ter dado essa oportunidade para a gente ver a importância dos estudos. E você percebe, né, o quanto que hoje a tecnologia, as possibilidades da internet estão para expandir hoje cada vez mais e entrar na casa das pessoas. Até dou uma sugestão, né, das pessoas que querem te acompanhar, a você fazer lives do culto, da sua mensagem na igreja, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer te procurar e dizer assim, poxa, quero ouvir mais, quero aprender mais, quero buscar mais. Então é uma sugestão que eu dou para a sua igreja, para a gente desenvolver também esse projeto na área online. Sim. E para as pessoas... Estamos estruturando para o futuro aí nós termos aí lives do culto, termos aí transmissões, para que as pessoas possam ter, muitos que às vezes estão longe, possam ter acesso também a esses conteúdos, né? Outro pedido que eu faço também, aproveitando as pessoas que vão ver essa live e que vão fazer um propósito diante de Deus, de buscar mais, de ler mais, de ter um compromisso maior com o autodesenvolvimento. Para essas pessoas, aproveitando a sua presença eclesiástica aqui, que quero pedir para você fazer uma oração por nós, por essas pessoas que querem fazer esse compromisso, a partir de hoje, de ter uma vida mais na graça e no conhecimento de Deus. Sim, vamos orar. Então, eu convido você aí nesse momento, né, que está nos assistindo, a também orar conosco, você que vai assistir a live depois, né, ore também, faça essa oração aí, eu tenho certeza que Deus vai expandir os seus horizontes. Né? Senhor, pedimos aí a tua graça, a tua bênção, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar participando dessa live. Deus,
Olha, Senhor, para essa pessoa que está assistindo agora, Senhor, que está entrando agora, ou que está vendo esse vídeo agora. Senhor, que haja nela um desejo de conhecimento de Ti, do mundo e dela mesma. Pai, que ela possa, Senhor, compreender a Ti mais e mais. Deus, ilumina, Senhor, dá sabedoria, dá graça, Senhor, sobre a vida dela, para que ela possa conhecer mais a Ti, Senhor. Para dessa forma conhecer mais a si mesmo. Pai, eu te louvo por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, os teus filhos agora. Em nome do Senhor Jesus. Ilumina as mentes, Senhor, para o conhecimento de Ti. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, um ótimo dia para você, pastor, com muita graça de Deus. Obrigado por ter nos abençoado com a sua presença, com a sua oração, e que Deus continue dando essa força, essa graça na sua vida. Muito obrigado. Igualmente, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém. Um abraço.